Olá, Rodrigo. Mais uma vez o nosso podcast Caminhos da Terapia. Mais uma vez eu e você aqui para conversar um pouquinho com as pessoas sobre o processo de terapia e como que as coisas acontecem na terapia, não é verdade? Olá, Ismael. Olá, ouvintes. Grande satisfação, grande alegria estar na companhia de vocês aqui nesse episódio do podcast Caminhos da Terapia. E lembrando a galera, né, Ismael, que nós estamos no YouTube, no Spotify, e para a galera apoiar o nosso trabalho aí, curtindo, compartilhando e também propondo temas também. Eu acho que isso é legal, né, Ismael? Claro, nós já estamos aí em alguns temas respondendo a algumas pessoas que estão propondo, né? Tem curiosidades, tem reflexões, Uhum. estão propondo aqui. Nós estamos nos guiando por aquilo que vocês querem Isso. no podcast Caminhos da Terapia. Ismael, uma provocação. Seus pacientes costumam chorar nas consultas terapêuticas? Boa pergunta, Rodrigo. Meus pacientes choram, alguns menos, outros mais, mas meus pacientes choram, não é? Ah. É algo recorrente no processo de terapia, até porque as pessoas falam de questões, às vezes, muito delicadas delas mesmas. E Uhum. falar sobre isso leva muitas vezes às lágrimas. Legal, né? Eu acho que é um tema tão interessante, tão comovente, porque faz parte da nossa rotina como psicólogos, né? E nós que estamos nessa trajetória já há algum tempo, né, Ismael? Vivenciamos e também resolvemos trazer algumas experiências para compartilhar nesse podcast aqui, Caminhos da Terapia. Eu sou o Rodrigo Dias Soller, sou psicoterapeuta, Eu sou Ismael Ferreira, sou psicoterapeuta, e esse é o nosso podcast. Caminhos da Terapia. Ismael, eu acho que nós estamos aí há quase 20 anos nessa jornada aí de psicologia, né? E eu queria dizer assim que uma das questões que sempre nos mobilizou foi entender o, o choro como uma linguagem terapêutica, né? Não como algo que deve ser interrompido, não como algo que, de certa forma, remete a uma coisa ruim, negativa, mas como um processo terapêutico, né? E uma das dúvidas que paira aí no ar, né, enfim, é exatamente essa, né? Por que que as pessoas choram na terapia? O que que leva essa emoção a acontecer no processo terapêutico, Ismael? Pois é, Rodrigo, eu vejo, né, do mesmo modo como você, o chorar no processo terapêutico é uma expressão dos sentimentos que estão ali sendo colocados, né? Tem coisas que, na verdade, as pessoas têm até uma dificuldade de verbalizar, de organizar para poder falar e que saem por lágrimas, né? Saem Uhum. pelos olhos. Então, os olhos falam também, na verdade. Tem um texto muito bonito, inclusive, do padre Antônio Vieira, né, que esteve no Brasil, inclusive, 1500, mais ou menos por aí, eu acho que é a época que ele vem para cá, e que, nos Sermões de Vieira, né, que ele fala um pouquinho sobre Demócrito e Heráclito. Ele faz uma reflexão muito legal sobre o lugar das lágrimas e o lugar do riso, né? Sendo Demócrito aquele que chorava, Demócrito aquele que ria demasiadamente das coisas e Heráclito o filósofo chorão que chorava sobre tudo. E ele dizia que, na verdade, esse riso demasiado era uma forma de chorar com a boca, né? E que ele colocava isso. Tem uma música, inclusive, né? De que rir demais é desespero, na Uhum. verdade. Uhum. Eu acho muito legal porque ele colocava essa questão do chorar como uma expressão, né? Uma manifestação dos sentimentos de algum momento, de alguma coisa. E que enquanto as pessoas estiverem chorando e não rindo das suas questões, há muito mais condições de resolver.
porque o choro talvez seja uma expressão mais autêntica do sentimento do que esse riso das desgraças da vida, né? E essa é uma reflexão interessante, porque eu acho que quando as pessoas choram no processo de terapia, é o momento em que, por alguma razão, né, a dor, o sofrimento daquelas pessoas se dissipa um pouco naquelas lágrimas, né? Uhum. É um momento importante, inclusive, da terapia. Como você falou, é um momento que eu acho que não tem que ser interrompido. A pessoa precisa conseguir chorar, conseguir depois se recompor para voltar a falar. E é um momento muito delicado. Você mencionou o padre Antônio Vieira, né? É esse, né? Eu Isso. também gostaria de mencionar um filósofo muito importante que foi o Spinoza, né? O Spinoza, ele dá às emoções um papel central, né? Porque ele faz parte as emoções fazem parte da experiência humana e há um processo que é um processo muito instigante, aonde a gente consegue enxergar, digamos assim, a verdade, a essência de quem nós somos por meio dos afetos, não é por meio da razão, né? Porque a razão Uhum. é como se fosse uma máscara social, né, Ismael? Uma coisa que eu estou usando aqui para me proteger e também para cumprir as minhas obrigações do dia a dia. Mas as emoções, elas ocupam um papel fundamental dentro dessa experiência. E ao longo da formação, das atividades como psicólogo, muitas vezes a gente se ocupa muito em olhar de uma forma negativa esse choro, né? Até no sentido de não perceber o que ele quer comunicar mesmo, né? Quando na verdade é uma linguagem que está acontecendo ali, né, Ismael? Acho que isso é o mais importante, né? Sim, do mesmo modo que eu acho que algumas clínicas trabalham muito bem, né, por a psicanálise, o silêncio na terapia. O Ah, silêncio sim. também quer dizer alguma coisa, né? Como o choro quer dizer alguma coisa. Nem tudo na terapia é Uhum. comunicado verbalmente. Então esses momentos são muito importantes. Eu acho que nós, como terapeutas, na medida em que nos trabalhamos também para podermos ser terapeutas cada vez mais e lidarmos com as emoções das pessoas nesse processo, nós precisamos entender a importância, né, do momento em que as pessoas choram. Elas estão manifestando alguma coisa que precisam manifestar. Porque muitas vezes, Rodrigo, segurar o choro, e tem pessoas que fazem isso, eles descrevem isso, né? Tentam segurar o choro. Segurar o choro causa um mal-estar, inclusive físico, muito profundo, né? A cabeça começa a latejar, elas começam a Uhum. sentir dores, inclusive, porque segurar o choro é uma coisa que a gente muitas vezes faz quando nós estamos socialmente em algum lugar, mas segurar o choro tem um efeito colateral que lidar com ele é muito difícil. Agora, na terapia, quando você tem a confiança de um terapeuta em que você pode colocar talvez o mais íntimo de sua emoção, a sua maior fragilidade, né? O choro é um jeito de fazer isso. Exatamente. Esse é o movimento que a gente vivencia, quer dizer, um aspecto de uma linguagem, né? E é uma linguagem que a gente vai, de certa forma, inferiorizando à medida que a gente cresce, porque a gente vem ao mundo chorando, né, Ismael? É a nossa Exato, linguagem máxima, né? exatamente. É a primeira coisa que fazemos. É a primeira coisa, né? Quando a gente quer afeto, quando a gente quer atenção, quando a gente quer cuidado, né? E depois a gente vai esquecendo. E é tão interessante, né, Ismael? Além, claro, dos pacientes que choram no processo terapêutico, quando a gente faz a pergunta para os nossos pacientes: há quanto tempo você não chora, né? Uhum. Algumas pessoas, elas não sabem mais, elas não se lembram, né, dessa experiência. E isso dá muitas pistas da saúde emocional das pessoas também, né, Ismael? Claro, esse processo de endurecimento, né? É, E é interessante porque eu acho que para lidar com as coisas da vida, muitas vezes a gente precisa endurecer, né? Porque a vida ela se apresenta Uhum, com muitas dificuldades e que para lidar com uhum, elas nós precisamos sim endurecer. Não dá para chorar o tempo todo, na é verdade. Mas eu uhum. acho que a lágrima ela precisa ter algum lugar no momento em que nós pudermos
ela tem que ter algum lugar na vida, não é? Ela não pode ser tratada, como você falou, às vezes inferiorizada, né? As pessoas choram e se desculpam por chorar na terapia muitas vezes, quando na verdade chorar é algo que elas poderiam e deveriam poder fazer, pelo menos Ou, ali, né? Pelo menos na terapia. ou, ou fazendo uma brincadeira, né, Ismael? Ou quando quer chorar, vai no banheiro, né? Como diz o Quando Raul quer chorar, vai Seixas. no banheiro. É? É bem isso mesmo, cara. Eu acho que é um processo bem interessante e bem instigante. Muito também, eu acho que tem um preconceito de gênero também, né? Porque muitas vezes o choro, infelizmente, é associado às mulheres, Sim, né? Geracional também, às crianças. Então, sim. acho que isso é uma perspectiva muito interessante. Dentro da minha clínica, eu tenho acompanhado muitos homens, né, Ismael? E tu sabe, né, Rodrigo? Homem que é homem não chora, é o que dizem, né? Homem que é homem não chora, exatamente. E, cara, como é interessante o momento que os homens choram na terapia, né? Eu chego a dizer que é quase um momento mágico, assim, porque realmente é uma força que está represada, né? Esse processo, né, Ismael? Sim, exatamente, Rodrigo. Para os homens, né, que aprenderam dentro do machismo que o lugar das lágrimas não é um lugar onde eles podem estar, ou as lágrimas não podem estar com eles, esse momento ele acaba sendo extremamente importante. Os homens seguram demais as suas lágrimas, né? Assim, falando de um modo geral, alguns não, enfim, alguns choram mais fácil, mas de um modo geral os homens seguram demais e quando choram, né? Alguns choram contendo as lágrimas, outros desabam. Mas é importante, as mulheres choram mais no processo de terapia. Eu acho que é aquilo que você colocou muito bem. Tem uma questão de gênero muito forte. Eu acho que talvez principalmente de gênero, né? Porque Uhum. falando isso em relação à terapia, eu atendo Sim, adolescentes, atendo sim. crianças, é muito difícil a criança e o adolescente chorar na terapia. Uhum. É mais difícil ela lidar com um momento de sofrimento e cair no choro. Uhum. Talvez ela coloque mais coisas sem chorar, criança, adolescente, do que o adulto. Agora, o adulto, você tem, sei lá, não sei nem, nunca calculei aqui, mas para cada sessão de terapia, sei lá, uma mulher chora provavelmente algumas vezes e o homem chora uma vez a cada 5, 6 Sim. consultas. É uma coisa Uhum. bem desproporcional se nós formos falar em questão de gênero. Uhum. A medida com certeza é desproporcional e eu acho que isso tem a ver com o lugar, né, de uma sociedade machista, patriarcal, essas questões todas, né? Mas por outro lado, a gente vem observando esse maior interesse, né? Essa dimensão de um cuidado, de um pertencimento e entender. Muitas vezes eu acho que as novas gerações estão vindo numa pegada mais assim, mais de dar lugar para esse afeto, sabe, Uhum, Ismael? uhum, De, de, de afetivamente demarcarem o seu território, né? uhum. Diferente das gerações passadas, onde tudo era muito escondido, né? Exemplo, ir ao psicólogo era um sentimento de estereótipo, estigma, né? Causava preconceito, enfim. Então, acho que esse movimento contrário também vem acontecendo e é preciso destacar, né, Ismael? Não, isso mesmo. Se você conversar com alguém, ele vai dizer, provavelmente, pelo menos a impressão que a pessoa tem, um homem, né, de talvez uns seus 30 anos, ele vai dizer que ele raramente ou nunca viu seu pai chorar, né? Então, Uhum. essa geração anterior a dele, ele já percebe com uma diferença. Isso muitas vezes, Rodrigo, acaba sendo até um problema, né? Porque há um sentimento como se fosse de fraqueza se eu chorar mais, né, do que Uhum. o meu pai. O meu pai é mais forte do que eu. Tem uma Uhum. coisa assim. E há também esse avanço que você coloca. As gerações que estão vindo agora, elas estão mais abertas para as questões emocionais. Elas frequentam mais um processo de terapia do que frequentaram os nossos pais, os nossos avós, né? E isso é muito bom. Eu acho que a gente precisa sim conseguir ter esse lugar, né, de choro na terapia, né? Uma coisa importante, Rodrigo, eu queria não deixar de Uhum. colocar, é que eu acho que o choro ele precisa ser no processo terapêutico um momento. Ele precisa vir, ele precisa acontecer,
né? Mas é também importante, e isso é uma grande questão para a terapia, que a pessoa não permaneça no choro. Isso em relação a qualquer coisa da sua vida. Eu preciso sentir o que vem a partir do choro. Acho que a expressão que você usou no banheiro, acho que é muito legal. Tem momentos na vida que a gente precisa ir ao banheiro e chorar, mas a gente precisa ir à pia, lavar o rosto e continuar, não é Uhum, verdade? uhum. Então, a terapia, ela precisa ter o choro como uma expressão de um momento. Ela não pode se fazer em choro, né? Ela tem que ter também essa conversa, ela tem que ter a compreensão daquilo que se chorou, ela precisa ter posicionamentos da pessoa em relação às coisas que estão acontecendo. E aí o choro tem que vir como uma expressão de um momento, ele precisa ser em algum momento também superado. Eu preciso enxugar as lágrimas em algum momento e Sim, seguir. sim, exatamente. Há um tempo para tudo, né? E o tempo do Uhum. choro também é esse, né? Quer dizer, há um processo onde a gente deva, né, superar essa condição. E acho que a terapia é um marcador muito interessante, porque você vai aprendendo a se reconhecer do ponto de vista emocional, né? Vai começando a entender que, de repente, aquela lágrima involuntária é preciso ser acolhida naquele momento, né? E Uhum. depois vai passar, depois você vai sorrir, depois você vai, né? Eu costumo dizer que o nosso dia é uma montanha russa, né, de emoções, né? É um fluxo, a gente fica animado, não fica, então faz parte desse movimento, né, Ismael? Isso mesmo. Acho que é uma questão bem, bem importante, Rodrigo. E é interessante, né? Porque você você vê, por exemplo, né, nas redes sociais, por exemplo, pensando bem no mundo de hoje, né? O quanto que as lágrimas não são muito interessantes, né? Quase ninguém, ou as pessoas, de modo geral, elas não falam dos seus momentos, ou elas não falam, talvez a gente não tenha que chorar de fato abertamente para as pessoas. Eu acho que talvez o choro tenha que ser num momento de mais intimidade com pessoas mais próximas, pessoas com mais intimidade, sim, mas eu digo assim, as pessoas quase não falam sobre choro e sobre lágrimas, não é? Elas ignoram, elas simplesmente às vezes não querem nem sequer perto, né? Alguém que esteja num momento mais frágil, que esteja chorando. Não sei, há uma recusa das lágrimas no mundo. E se há uma recusa das lágrimas no mundo, mais razão ainda deve existir para que haja o acolhimento das lágrimas no processo de terapia e nas relações de maior vínculo que a gente tem. Exatamente, esse é o movimento, né? Essa experiência está ligado a essa condição e a gente precisa formar esse vínculo, ter a coragem de enfrentar isso, né? Porque eu volto a dizer, né, Ismael, eu acho que se tem um desafio para a gente que é colocado no século XXI, é aprender a conviver com as nossas emoções. Nós temos que aprender a desenvolver habilidades emocionais porque é uma sociedade que não é tão, digamos assim, a gente, claro que não é para todos, né? Mas assim, a gente não é tão cobrado do ponto de vista físico, mas emocional, sim, né? Sim, Então, se sim. a gente não tiver um conhecimento das nossas habilidades emocionais, a gente vai sofrer, né? Uhum. Consequentemente, vai surgir vários sentimentos, que é o sentimento de inadequação, de comparação, de tristeza, de abatimento. Então, esse é o processo, né, meu amigo? Pois é. Então, e vamos então, né, finalizar aqui o nosso podcast, Rodrigo, dizendo para as pessoas, sejam os terapeutas que nos ouvem, sejam as pessoas que estão em processo de terapia ou estão curiosos sobre o processo de terapia e nos ouvindo, nos assistindo, que esse momento do chorar na terapia é um momento extremamente importante, né? Eu acho que a gente precisa entender como algo significativo o choro. Exatamente. Não tenham medo de chorar, porque faz parte da experiência humana, né, Ismael? Exatamente. Muito bem, Rodrigo. Mais uma vez aí no nosso podcast Caminhos da Terapia. Esperamos que as pessoas cada vez mais se engajem, gostem, né? Proponham temas para que a gente possa trazer para vocês aqui no nosso podcast e que continuem nos acompanhando, continuem nos indicando, né?
compartilhando o nosso podcast com outras pessoas que, de repente, você vê que para aquela pessoa esse podcast pode ser um podcast legal para ela ouvir no momento da vida dela, na verdade? Essa é a nossa intenção e nosso interesse. É isso aí, galera. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e propor também. Um abraço, Ismael. Um grande abraço, Rodrigo, todos os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem. Valeu.